Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui em mais uma pré-aula da lição dos adultos, da Escola Bíblica Dominical. Somos da Igreja Assembleia de Deus, Parque da Laranjeira, em Sorocaba, na direção do nosso pastor Oséias. E hoje estudaremos a lição de número 6, que tem por título O Filho como Verbo, que será ministrada em 8 de fevereiro de 2026. Amém? Antes de começar a nossa lição, vamos fazer uma oração? O evangelista Josiel, faz a oração por nós, por favor, para Deus abençoar, nos dar graça. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença nessa noite para estudar da Tua Palavra. Senhor, esteja conosco, abençoa cada um que vai ouvir esta pré-aula, Senhor. Tudo seja para a honra e para a glorificação do Teu nome. Amém. Lição de número 6, que tem pelo título O Filho como Verbo de Deus. Nosso texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está escrito em João 1, versículo 14. Verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando a graça, verdade e a glória do Pai. Agora a gente vai fazer a leitura também na nossa leitura bíblica em classe. João 1, do versículo 1 ao 5, depois versículo 14. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, glória a Deus. Pastor José Ribeiro, aproveitando, faz a introdução para nós, por favor. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos seguir a nossa lição aqui com o primeiro tópico, o Verbo como Deus eterno. Tópico primeiro, subtópico, o Verbo proexistente. Evangelista Josiel, da graça. Paz do Senhor, meus irmãos. Nosso primeiro tópico, vou deixar aqui uma referência aos nossos queridos e amados professores. Salmo de número 90, versículo 1 e o versículo 2, na Revista e Corrigida, vai dizer da seguinte maneira: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando a gente olha, Henrique, esse Salmo de número 90, com segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que menciona a vinda do Senhor. O Senhor que vai voltar é o Filho, Jesus Cristo. Com o versículo 8, que fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Com o Salmo 90, versículo 4, que usa a mesma expressão, nós podemos notar que o Salmo 90 está se referindo à pessoa do Filho. Então já deixa claro que de eternidade a eternidade, Tu és Deus, pré-existente e pré-existente como Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, bem conhecido, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, não é Deus fraco não, Deus Forte, Aleluia. Pai da eternidade, foi mencionado na aula da semana passada, né? Pelo pastor José Ribeiro também, né?
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E mais uma referência, também mencionada em outras pré-aulas, vai dizer da seguinte maneira, João capítulo 8, do versículo 56 ao versículo de número 58. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Essa aqui é a nova versão transformadora. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Aí Jesus vai dar a resposta. Eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Não tem mais conversa. Nos dias de Abraão, antes de Abraão nascer, eu já existi. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Esta lição é muito importante. Devo lembrar que de todo o trimestre, a mais difícil lição foi a do domingo passado. Os analistas, os teólogos chegaram à conclusão de que não é fácil entender a paternidade divina, especialmente quando a gente usa o termo pessoa. Mas os nossos professores foram muito bem, graças a Deus, são humildes, não entraram em detalhes complicados. Mas retornando e dando um reforço na nossa introdução, estou lembrando que quando consagrava o templo que ele construíra, Salomão, ao Senhor em Jerusalém, de repente ele fez uma pergunta inesperada. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Esta pergunta está registrada em 1 Reis 8, 27. Uma ótima pergunta, porque até então a glória do Senhor estava habitando ou tinha habitado no tabernáculo e a partir daquele momento passaria a habitar no templo. Essa glória, porém, tinha ido embora, foi embora por meio do povo de Israel por causa da sua desobediência. Então, algo maravilhoso aconteceu. A glória de Deus voltou a habitar com seu povo na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Os autores dos 4 evangelhos apresentam apenas alguns episódios da vida de Jesus na terra, porque, de acordo com João 21, 25, seria impossível reduzir uma biografia completa. Mateus escreveu especialmente a seus compatriotas judeus e enfatizou que Jesus de Nazaré havia cumprido as profecias do Antigo Testamento. Marcos escreveu aos romanos atarefados e enquanto Mateus enfatizou o caráter de Jesus como rei, Marcos o apresentou como servo, ministrando ao povo necessitado. Lucas escreveu seu evangelho aos gregos e lhes apresentou o Filho do Homem, o Salvador compassivo. Mas coube a João, o discípulo amado, escrever um livro tanto para judeus quanto para gentios, apresentando como Jesus o Filho de Deus. Ao longo de todo o Evangelho de João, pode-se ver um tema constante. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se nos entregarmos a Ele, receberemos dele a vida eterna, conforme João 20, 31. Neste primeiro capítulo, João registra 7 nomes e títulos de Jesus que o identificam como Deus eterno. Primeiro, Jesus é o Verbo de Deus. É o assunto dos versos 1 a 3 e também o versículo 14. Segundo, Jesus é a luz do mundo. É o assunto dos versos 4 a 13. Terceiro, Jesus é o Filho de Deus. É o assunto dos versículos 15 a 28 e também o 49. Quarto, Jesus é o Cordeiro de Deus, assunto que ocupa os versos 29 a 34. Quinto, Jesus é o Messias, assunto dos versículos 35 a 42. Sexto, Jesus é o Rei de Israel, versos 43 a 49. Sétimo, Jesus é o Filho do Homem, versos 50 a 51. Veja quanta riqueza nós temos no capítulo 1 do Evangelho de João. E outra, não é por acaso
que o Evangelho de João inicia com a mesma frase de Gênesis. Lá em Gênesis 1:1 está escrito no princípio, iniciando a história da primeira criação. Aqui, no Evangelho de João, a expressão inicia um princípio que é a história de uma nova criação. Nas duas obras da criação, o agente é a palavra de Deus. A palavra do homem é aquela por meio da qual ele se expressa e por meio da qual ele se comunica com seus semelhantes. Por sua palavra, o homem se dá a conhecer, dá a conhecer seus pensamentos, sentimentos, palavra, e por sua palavra ele manda e executa. Então, da mesma maneira, o verbo de Deus, ou a palavra de Deus, é o veículo mediante o qual Deus se comunica com outros seres e é o meio pelo qual Deus expressa o seu poder, a sua inteligência e a sua vontade. Cristo é a palavra ou o verbo, porque por meio dele, Deus revelou sua atividade, sua vontade, seu propósito e por meio dele tem contato com o mundo. Maravilhosa é a palavra de Deus. Aleluia. O Evangelho do Apóstolo João. Diferente de nós, que passamos a existir no dia em que nascemos, Jesus é eterno. Ele nunca teve um começo. Ele sempre esteve com o Pai. Dizer que Jesus é o Verbo eterno significa que Deus nunca esteve em silêncio. Ele sempre teve o Filho como sua palavra. Quando Jesus se fez carne, o Deus que sempre falou através da criação dos profetas, passou a falar pessoalmente conosco através da sua própria essência. Seguindo a nossa lição, tópico 1.2. O verbo como pessoa distinta. Evangelista? Nosso tópico 2, trazendo a pessoa do Filho como pessoa distinta do Pai e do Espírito Santo. Por quê? Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Só para deixar aí bem frisado. Temos a referência de João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ainda bem que ele completa o versículo, né? O verbo era Deus. Dá para mostrar claramente. Mas uma referência adicional aí aos professores também, referências simples e conhecidas. O batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, nós temos usado bastante essas referências, né? Essas aulas. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ó, Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo está descendo em forma corpórea como pomba. E do céu, o Pai diz, este é meu Filho amado, em quem me compraz. Então apareceu as três pessoas. E também, Mateus capítulo de número 28, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, aí podemos colocar um parênteses, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Cada um tem seu nome, indica cada um uma personalidade distinta um do outro. Apenas para deixar essa referência aí. Nesse subtópico 2, nós encontramos a palavra logos, que é um termo filosófico da língua grega, e quando João utiliza esse termo, ele mostra então Jesus como pré-existente, ativo na criação e totalmente divino. E na frase estava com Deus, que em grego é em prostanteon, destaca tanto a distinção de pessoas quanto a eterna e íntima comunhão dentro da Trindade. A preposição prós, com, expressa face a face, uma convivência pessoal contínua, sustentando a ideia de que o Logos tem identidade distinta, enquanto permanece em unidade com Deus Pai. Esse com não é temporal, mas relacional e eterno. Portanto, o uso de em prostanteon sustenta a doutrina trinitária clássica. O verbo é uma pessoa distinta, não apenas
uma manifestação transitória. Essa distinção não implica separação, mas reflete a comunhão eterna no seio divino. O Verbo não é uma força ou uma mera ideia divina, como pensavam os gregos. Ele é plenamente pessoal. Pensem assim: o Sol, a luz do Sol e o calor do Sol são coisas diferentes. Sim, mas você consegue separar o calor do Sol? Não. Onde está o Sol, está a luz e o calor. Assim é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, mas são o único Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Em João 10:30 está escrito: Eu, Pai, somos um. Em João 14:10. Mas crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Foto 1:3. O Verbo é da mesma essência do Pai. O Verbo é da mesma essência do Pai. O evangelista Josiel. Interessante o versículo de João 10:30, quando ele fala, eu e o Pai somos um. Mas em que sentido? Em personalidade? Não. Que acabamos de falar no tópico anterior, que cada um tem a sua devida personalidade. A Bíblia tem contradição? Não. Por exemplo, quando há um casamento e serão dois, uma só carne. Mas o que acontece? Tem duas pessoas. Se tem duas pessoas, que essência que tem ali? Dois seres humanos. Mas no caso do pai e o filho, tem uma só essência. Qual é a essência? Deus. São duas pessoas, o pai e o filho, tanto que ele fala eu e o pai, já são duas pessoas. Mas nós somos um. Em que sentido? Em essência. A mesma substância. E Filipenses capítulo 2, e o versículo de número 6, eu gosto muito dessa versão, nova versão transformadora também, que ele vai dizer assim, embora sendo Deus, o versículo anterior está se referindo aí a Jesus Cristo, embora sendo Deus, ou seja, tendo a essência de Deus, a mesma essência do Pai, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que deveria se apegar. Ele não se apegava, mas ele é. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Neste subtópico, destacamos duas importantes exposições: a identidade do Verbo e o testemunho consistente da Escritura. A identidade divina do Verbo, em João 1, versículo 1, parte C, a expressão "e o Verbo era Deus" revela a natureza plena e absoluta do Filho. No texto grego, o substantivo theos aparece sem artigo definido, não para indicar inferioridade, como afirmam os heréticos, mas para destacar o caráter qualitativo da declaração. João afirma que o Verbo possui a própria essência divina, compartilhando integralmente aquilo que o Pai é em natureza, atributos e eternidade. Ele não é um Deus, nem uma emanação divina, mas Deus em sua totalidade, idêntico em essência ao Pai, embora pessoalmente distinto. Em segundo lugar, temos o testemunho consistente da Escritura sobre a divindade do Filho. Toda a revelação bíblica confirma que Cristo é plenamente Deus. Paulo ensina que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9, afirmando que nada da essência divina está ausente do Filho. O autor de Hebreus declara que ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa do Pai, Hebreus 1:3, indicando completa correspondência ontológica entre Pai e Filho. Tanto que Tomé, ao adorá-lo, exclamou: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não rejeitou essa adoração, pois ele é digno de toda Aleluia. glória, honra e louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Se você tem uma barra de ouro e tira um pedaço dela, esse pedaço continua sendo ouro, com a mesma natureza e valor da barra original. Assim é Jesus. Ele é da mesma substância divina do Pai. Ele é Deus. Ele não é um Deus menor. Ele é Deus por completo. Ô glória! Seu Pai é eterno, Jesus é eterno. Seu Pai é Criador, Jesus é o Criador. Jesus não é 50% Deus. Ele é Deus em sua totalidade. Amém? Glória a Essência. Deus. Aleluia. Seguindo para o tópico de número 2.1, o verbo como criador, o agente da criação. Evangelista Josiel. Aleluia. Salmo de número 33, nós vemos algo interessante a respeito da criação. O Pai fala, o Filho executa, o Espírito Santo dá vida. É algo lindo de ver isso. O Salmo 33, versículo 6, o Senhor falou. Veio o Pai. E os céus foram criados. Veio o Filho agindo. Pelo sopro da sua boca, as estrelas nasceram. É a ação do Espírito Santo. Versículo 9. Pois quando ele falou, o Pai, o mundo veio a existir. Ação do Filho. Tudo surgiu por sua ordem. Agora na criação do ser humano, a palavra do Pai, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. Olha só que interessante. Façamos o homem. O Gênesis 2:7, a ação do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Deus formou do pó da terra. Aí teve a ação do Filho. Soprou o fôlego da vida em suas narinas. Ação do Espírito Santo que deu vida ao ser humano. O ato de formar é do Filho. Fôlego da vida, ato do Espírito Santo. Bem interessante aí a obra da criação. Glória a Deus. Pastor? Muito bom, é interessante, né? E neste subtópico, observamos dois temas relevantes. Cristo, como autor de todas as coisas criadas, e a centralidade do Verbo na criação com autoridade absoluta. João confirma com absoluta clareza: todas as coisas foram feitas por ele. O verbo grego egeneto descreve a passagem de não existência para a existência, indicando o ato soberano pelo qual o Verbo trouxe todas as coisas à realidade. Não é exceção. Tudo que existe no céu, na terra, no âmbito visível ou invisível, veio à existência por meio do Verbo. Esta declaração exclui qualquer tentativa de reduzir Cristo a uma criatura, pois ele é apresentado como o agente ativo e direto da criação, aquele por cuja palavra o universo inteiro foi chamado à existência. E aí observamos a centralidade do Verbo na criação e a sua autoridade absoluta. Paulo afirma essa verdade ao declarar que nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, conforme Colossenses 1:16. Quer dizer, o Filho não apenas trouxe todas as coisas à existência, mas também é aquele para quem todas elas existem. Ele é o meio pelo qual a criação foi feita e o propósito final para o qual tudo converge. Toda a criação procede dele e tem em sua glória o seu destino último. Jesus não é criatura, ele é o Criador. Muitas pessoas confundem e acham que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus. Mas o texto de João 1:3 derruba esse erro. Nada do que foi feito se faz sem ele. Logo, ele mesmo não pode ter sido feito. Jesus está fora da categoria de criatura, como os anjos e os homens. Ele pertence à categoria de Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1:3. O poder da palavra, criação do nada, diferente de um carpinteiro que precisa de madeira. Quer dizer, criou do nada, fez do nada. O poder da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tópico de número 2.
a fonte da vida. Evangelista? Tem um destaque nesse tópico, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. João capítulo 10, versículo 17 e o versículo do número 18. Só deixando claro que as referências da revista são excelentes. Glória a Deus. Nós estamos aqui colocando algumas referências adicionais, mas as que estão na revista são excelentes. O pastor Douglas Batista foi muito feliz na escritura dessa revista. Mas João 10, 17 vai dizer assim: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Olha que interessante o versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ninguém pode chegar e tirar de mim a hora que quiser. É tanto que se ele não se entregasse, ninguém conseguiria ter prendido ele. Ele estava aqui na terra em forma humana. Mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Ou seja, não dependo de nada e de ninguém. Eu vivo por mim mesmo. Glória a Deus. Pastor? Interessante, né? Neste subtópico, vamos ver mais duas declarações maravilhosas. Cristo como origem de toda a vida criada e Cristo como fonte da vida espiritual e eterna. Cristo como origem de toda a vida criada. João 1, 4, parte A. Quando João declara, nele estava a vida, afirma que o verbo não apenas trouxe a vida à existência, mas que a vida tem sua fonte essencial nele. O termo grego zoé descreve vida em seu sentido mais pleno, não apenas funcionamento biológico, mas a própria realidade vital que sustenta a criação. Toda forma de vida física depende diretamente do Filho. Em Atos 17, 28, temos a expressão: nele vivemos e nos movemos e existimos. Cada respiração, cada pulsar do coração e toda a energia que mantém o universo é sustentada continuamente por sua palavra poderosa. Cristo não recebe vida de fora. Ele é a vida em essência. Cristo como fonte de vida espiritual e eterna. As Escrituras também revelam que o Verbo é a fonte da vida espiritual eterna. Jesus declarou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, Aleluia. mostrando que somente nele o pecador morto espiritualmente pode viver. Ele veio para que tivéssemos vida abundante, como ele diz em João 10, 10, né? Indicando plenitude, transformação e comunhão eterna com Deus. Fora de Cristo, há apenas morte espiritual e separação eterna. Nele, porém, encontramos nova criação, regeneração e vida eterna concedida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. A fonte da vida física e espiritual. Jesus é a fonte de toda a vida. Ele sustenta o nosso fôlego. Só tem a vida eterna quem está unido a Ele. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. E João 1 João 5, 11 ao 12. Irmãos, pensem em uma lâmpada e no sol. A lâmpada precisa estar ligada na tomada para brilhar. Se acabar a energia, ela apaga. Nós somos como a lâmpada. Já Jesus é como o sol. Ele brilha por conta própria. Ele tem a luz e a energia nele mesmo. Ele é a fonte que liga a nossa vida. Ô glória! Aleluia. Seguindo, tópico de número 2, 3. A luz dos homens. Glória a Deus. Estava aqui meditando, me lembrando aqui de alguns versículos. Salmo 119, versículos 105, vai dizer assim: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, é uma luz para o meu
caminho. Aleluia. Se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 19, só apenas confirmar aqui. Interessante que Deus ele vai abrir na mente e vai... Mas tem um versículo em Apocalipse que ele vai dizer que o nome que Jesus é chamado é a palavra de Deus. Se o pastor Zé Ribeiro lembrar desse versículo depois, ele pode estar nos ajudando também a respeito aí dessa referência. Mas, linkando esses dois versículos, a tua palavra é uma lâmpada. E o nome de Jesus sendo chamado a palavra de Deus, então, ele é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. E mais ainda, Êxodo capítulo 13 e o versículo 21 vai dizer assim: e o Senhor ia adiante deles, dos filhos de Israel, caminhando ali pelo deserto. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo. Para quê? Para os alumiar. Para que caminhassem de dia e de noite. Interessante, né? Jesus já estava aparecendo lá no Antigo Testamento. Mais uma vez aí, é pré-existência também, né? E completa com a referência de João capítulo 8, versículo 12, que está mencionado na revista. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha que interessante. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ou seja, não vai caminhar sem saber para onde está andando. Não vai caminhar sem enxergar o perigo, não vai caminhar de forma insegura, mas vai caminhar tendo visão, enxergando o que é necessário enxergar. Mas terá a luz, mas não é qualquer luz, a luz da vida. Deus tremendo. Pastor José Ribeiro? Muito importante essa colocação. E nesse subtópico, constatamos duas sublimes realidades. A revelação que dissipa as trevas e a luz invencível em um mundo declaradamente hostil. A revelação que dissipa as trevas. João afirma que a vida era a luz dos homens, mostrando que a vida existente do Verbo não é passiva, mas ativa, iluminadora. A luz simboliza a revelação divina, a verdade, a santidade e o conhecimento de Deus, que invade as trevas espirituais da humanidade. Cristo, ao declarar, eu sou a luz do mundo, em João 8,12, revela ser a única fonte capaz de expor o pecado, revelar o caminho da salvação e conduzir os homens à comunhão com Deus. Em um mundo mergulhado na ignorância espiritual e na mentira, Jesus se apresenta como a luz verdadeira que ilumina todo ser humano, revelando quem Deus é e quem o homem deve ser diante dele. A luz é invencível em um mundo hostil. João acrescenta: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. João 1,5, né? As trevas representam a rebelião humana, a ação maligna e a resistência espiritual contra Deus. Embora o mundo rejeite a luz, persiga os servos de Cristo e tente obscurecer a verdade, essa oposição jamais consegue apagá-la. As trevas não prevaleceram contra Cristo, nem contra o Evangelho, ou a luz do Evangelho. A luz continua avançando, transformando vidas, tirando pecadores do domínio das trevas para o reino do Filho de Deus. Como discípulos, nós também somos chamados a refletir essa luz, não a nossa própria, mas a de Cristo, vivendo de modo santo, proclamando a verdade e testemunhando daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Que coisa boa, né? Sente a presença de Deus, né? Coisa maravilhosa, né? Bom, Henrique, Bom demais, viu? só para a gente lembrar aqui, a referência que eu tinha mencionado é Apocalipse 19:13, né? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É o verbo. Maravilha. Aleluia. Coisa gloriosa, né? Coisa Maravilhosa. maravilhosa. Irmãos, vamos pensar como um porão, tá? Pense num porão de uma casa que está fechada há anos. Está escuro e cheio de sujeira. Quando se abre a janela e a luz do sol entra, duas coisas acontecem. Duas coisas.
Você finalmente enxerga a sujeira? Jesus revela o pecado, como se fosse Jesus entrando, revela o pecado. A escuridão vai embora. Imediatamente, Jesus nos liberta. O escuro não tem força própria. Ele é apenas ausência de luz. Se você tem Jesus, o mal não pode dominar. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele ilumina os cantos escuros. Ele mostra onde o pecado está, para que possamos ser limpos. Ele faz isso não para nos condenar, mas para nos guiar. Quem está no escuro tropeça. Quem está na luz, vê o caminho. Como citado pelo pastor aqui. Quem me segue não andará em trevas. João 8:12. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo, tópico de número 3. O verbo como revelação do Pai. A encarnação do verbo. Pode seguir. Um versículo bem claro, mencionado na revista também. João 1:14. E o verbo se fez carne. Dispensa até comentário esse versículo, né? E o verbo se fez carne. Então ela deixa bem frisado aí, bem claro. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E durante os evangelhos, nós vemos Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Toda hora ele estava revelando quem ele era. Sou o verbo encarnado. Sou o verbo encarnado. Só faltava ele falar isso o tempo todo. Mas os olhos dos discípulos, muitas vezes, estavam como que fechados. Não percebiam. Não notavam. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem o Filho o quiser revelar. Interessante que o Pai, ele apresentou o Filho. Olha, só faltou falar claramente. Ele é o verbo encarnado. Que, por exemplo, Mateus capítulo 17, versículo 5, foi objeto de estudo da semana passada também. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, lá no Monte da Transfiguração. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o Filho também apresenta quem é o Pai dele. Fala assim, olha, eu sou da essência daquele que está lá em cima. Eu sou da essência do Pai. Quando que ele apresenta? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Não era só pai do povo que estava ali, era pai dele também. Ele apresenta como pai, dizendo, eu sou filho dele, que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, o pai apresenta o filho, este é meu filho amado em quem me comprar, ou seja, esse é o verbo encarnado, deveria vir ao mundo, e o filho chega e fala, olha, ele é o Pai Nosso. Deus tremendo. Pastor José Ribeiro. Glória a Deus. Neste subtópico, também encontramos duas esplêndidas revelações. O verbo se fez carne, e Deus habitando entre os homens. O verbo eterno que se fez carne. João afirma, 1:14, parte A. E o verbo se fez carne. Esse verbo, do grego egeneto, indica um evento real e definitivo. O Filho Eterno entrou na história por meio do nascimento virginal. O termo carne destaca a sua plena humanidade. Cristo não assumiu apenas a aparência humana, mas tornou-se verdadeiramente homem, com corpo real, emoções e mente humana, permanecendo plenamente Deus. Paulo confirma, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Assim, o verbo assume nossa natureza sem pecado para tornar-se o representante perfeito da humanidade. Deus habitando entre os homens. Essa expressão, habitou entre nós, literalmente significa tabernaculou. João faz um paralelo deliberado com o tabernáculo do Antigo Testamento, onde a glória divina se manifestava no meio do povo, conforme Êxodo 40, versos 34 e 35. Em Cristo, essa glória não aparece mais de maneira simbólica, mas pessoal e encarnada. Deus, que antes habitava no Santo dos Santos,
agora caminha entre os homens na pessoa do seu Filho. Essa encarnação era necessária para a nossa salvação. Somente um mediador plenamente Deus e plenamente homem poderia sofrer por nossos pecados, oferecer sacrifício perfeito e nos reconciliar com o Pai. Portanto, o Verbo encarnado revela a presença, a graça e a glória do Deus verdadeiro de forma definitiva e salvadora. Aleluia. O corpo de Jesus era o lugar onde a glória de Deus morava na terra. Se você quisesse ver a Deus, era só olhar para Jesus. Era o verbo, era só olhar para Jesus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele é o Emanuel. Jesus é a prova final de que Deus não nos abandonou. Ele é a revelação perfeita. Tudo o que o Pai queria nos dizer, ele disse através de Jesus. Tópico de número 2. A plenitude da graça e da verdade. Evangelista Josiel. Destaque aqui, para mim, porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, olha que maravilha, ela se mostra plenamente. Repetindo, as referências mencionadas pelo pastor Douglas Batista são ótimas. Mas vamos usar aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, que ele faz aí um paralelo entre a antiga e a nova aliança. 2 Coríntios está na versão King James, que estamos lendo aqui nas minhas mãos. Versículo 10 vai dizer assim: porquanto o que no passado foi glorioso, foi bonito, opa, foi maravilhoso, muitas coisas aconteceram. Nos dias de Salomão, os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, né? Para poderem ministrar por causa da glória de Deus, naqueles dias. Porém, foi glorioso no passado. Mas agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. E versículo 13: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor de seu rosto estava se dissipando. Essa referência está em Êxodo capítulo 34, versículo 29 ao 35, apenas para registro. O versículo 18 desse mesmo capítulo de 2 Coríntios 3. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Porque agora é o ministério de Cristo, por mais que ele cite ministério do Espírito, mas que é o mesmo ministério aí de Cristo, a antiga e agora a nova aliança, que Hebreus capítulo 8 vai deixar claro que Jesus ele é mediador de uma nova aliança. Então, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. Interessante essa referência aqui. É cada dia mais semelhante a Cristo. Ou seja, sempre a base agora não é mais a lei mosaica. Não é mais a lei do Antigo Testamento. Que foi glorioso? Foi, mas é uma glória que foi superada pela glória do resplendor de Cristo, que veio com a plenitude, com graça e verdade. E essa referência ela vai se completar com Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos. Interessante. Todos os homens. E por que alguns não conseguem a salvação? Porque não querem. Falar português, claro. E para completar, João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória insuperável. Não adianta. Era bonito no Antigo Testamento? Opa, era lindo de ver. Mas a glória da segunda casa maior do que a primeira. Como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. É a glória insuperável, é incomparável a glória da segunda casa. Deus tremendo. Ribeiro? Quando nós chegamos nessa parte do Evangelho de João, nós estamos subindo a montanha da transfiguração. Estamos chegando junto com ele lá. Aleluia. É ali, nesse subtópico, que a gente desvenda
a glória do unigênito revelada aos homens e o Filho cheio de graça e de verdade. A glória do unigênito revelada aos homens. João declara que os apóstolos viram a sua glória. Onde? Lá no Monte da Transfiguração. Aleluia. Essa glória não era figurativa, mas a transfiguração real. Eles no Monte da Transfiguração contemplaram a manifestação visível da majestade divina. Em cada milagre, os discípulos presenciaram o poder criador de Deus agindo. Nos ensinos de Jesus, eles ouviram a sabedoria eterna fluindo com autoridade divina. Mas em sua vida santa, eles encontraram perfeita pureza moral. Cristo é o unigênito, o Filho único em sua natureza e relação com o Pai, distinto, incomparável e absolutamente singular. Nele, a glória de Deus se torna plenamente acessível à humanidade. O Filho cheio de graça e de verdade. João afirma que Cristo veio cheio de graça e de verdade, revelando duas marcas essenciais da atuação divina. A graça aponta para o favor imerecido de Deus, seu amor redentor que alcança pecadores incapazes de salvar a si mesmo. A verdade expressa a fidelidade absoluta de Deus e a revelação exata da sua vontade. Enquanto a lei dada por Moisés apontava para a santidade de Deus e revelava nossa necessidade de redenção, a graça e a verdade manifestam plenamente no Senhor Jesus. Ele não apenas anuncia graça, ele é a graça encarnada. Aleluia. Ele não apenas declara a verdade, ele é a própria verdade. Por meio dele, recebemos graça sobre graça, que está no versículo aí, né? Misericórdia abundante, restauração contínua e luz que liberta do poder do pecado. Glória a Deus. Imagine a diferença entre uma foto e a pessoa real. A lei de Moisés era como uma foto que mostrava como Deus é santo. Mas Jesus é a pessoa real, chegando na nossa casa. A foto ajuda a conhecer, mas a pessoa real pode nos abraçar, perdoar e salvar. Jesus é Deus em pessoa, transbordando amor, graça e luz, verdade. Ele é a própria solução. Jesus não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14,6. Ele não apenas dá um pouquinho de graça, ele é a plenitude, uma fonte que nunca seca para nos salvar. Tito 2,11. Tópico de número 3.3. O revelador Deus invisível. Dá sua palavra aí, meu querido. Muito interessante esse tópico. Fiquei muito alegre quando eu estava lendo em casa. João capítulo 1, versículo 18, ele começa: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este quem? O Filho, o fez conhecer. Conhecer quem? O Pai. Mas quando lemos Gênesis capítulo 18, versículo 23, então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Primeira referência aí, Gênesis 18 e 22. A outra referência, Êxodo capítulo 33 e versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Com quem será que Moisés falava face a face, né? Agora vamos lá. Josué capítulo 5, versículo 14 e 15. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Interessante aí. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?
Então disse-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estais é santo. E Josué fez assim, então ele aceitou ali a adoração. Quem foi que Josué viu ali? Depois vai vir os pais de Sansão. Quem será que eles viram em Juízes capítulo 13, versículo 22 e versículo 23? E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Apenas algumas passagens do Antigo Testamento. O que será que estavam vendo ali? A resposta é simples. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, lá no Antigo Testamento, nós vemos Jesus aparecendo em forma teofânica a todos eles, para Josué, para Abraão, para Sansão. E o Salmo 34, se eu não me engano, é o versículo 7, o anjo do Senhor, não é simplesmente um anjo, né? O anjo do Senhor, note que está colocando aí um coletivo bem, um artigo definido. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que os temem. Peraí, você vai temer anjo? Fica bem interessante, já falando aí também da pessoa do Filho. Então, desde a antiga aliança até os dias atuais, o Filho revela o Pai. Pastor José Ribeiro. Glória a Deus. Agora nós já subimos um pouquinho acima da montanha. Eita, glória. Agora nós estamos chegando na glória eterna. Porque nós chegamos na monte da transfiguração, mas aqui é diferente. Está mais elevado. Ó, nesse subtópico, vamos enxergar duas informações interessantes. A impossibilidade humana de ver a essência divina e o Filho unigênito como a plena revelação do Pai. A impossibilidade humana de ver a essência divina. João afirma: Deus nunca foi visto por ninguém. A essência divina é totalmente inacessível ao olhar humano. Deus habita em luz inalcançável e nenhuma criatura pode contemplar sua plenitude sem ser consumida. Moisés pôde ver apenas um vislumbre das costas de Deus. E até mesmo os serafins, que aparecem lá na visão de Isaías, cobriam o rosto diante da glória celestial. Deus é infinito, eterno, espiritual, e o homem caído não possui capacidade para percebê-lo em sua totalidade. Portanto, é impossível ao ser humano conhecer plenamente o Pai por seus próprios meios, raciocínio ou religião natural. O Filho unigênito é a plena revelação do Pai. João continua: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O termo seio do Pai expressa intimidade eterna e comunhão consubstancial. O Filho compartilha plenamente a natureza e a glória do Pai. Por isso, ele é o único capaz de revelar quem Deus é. Em Cristo, o Deus visível, aliás, em Cristo, o Deus invisível torna-se visível. O inacessível se torna acessível. E o transcendente se manifesta entre nós. É o que Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo diz em Colossenses 1,15, porque ele é a imagem do Deus invisível. E o autor de Hebreus afirma que ele, como já dissemos, em Hebreus 1,3, é o resplendor da glória e a expressa imagem de sua pessoa. Portanto, tudo que desejamos saber sobre Deus, seu caráter, vontade, justiça, misericórdia e amor, é plenamente revelado em Cristo. Amém? No Antigo Testamento, o povo viu o fogo, a nuvem e o trovão, sinais de Deus. No Novo Testamento, nós vemos o abraço de Jesus, o leproso, as lágrimas de Jesus por Lázaro e o sangue de Jesus na cruz. Jesus é o Deus mostrando o seu rosto e o seu coração para nós.
Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro, dá a honra de fazer a conclusão, por favor. Graças a Deus, meus amados irmãos, queremos que todos acompanhem nossas aulas, nos prestigiem, porque isso é um crescimento espiritual para todos. Veja que nós hoje começamos com Jesus nascendo e já estamos com ele na glória. Já chegamos, já passamos pelo Monte da Transfiguração. Então, o que nos resta saber é o seguinte, ou dizer, Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida do mundo. Amém. Glória a Deus. Coisa maravilhosa sentir a presença de Deus, né? Estamos aqui estudando a palavra, tirando esse momento aqui de aprendizado, esse momento de estudando a palavra do Senhor. A gente consegue sentir, é real, né? Onde serem 2 ou 3, coisa maravilhosa, tremenda. Pode contar com 3. É isso aí. Glória a Deus. E aproveitando, irmãos, gostaria de agradecer a todos por assistir até o final. Compartilhe, clique lá no gostei. Assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Não deixe de ir à IBD no domingo, tá? Na sua igreja. Lembrando que isso aqui é só um resumo, uma pré-aula. Mas vá, compartilhe, vá na sua igreja, faça a presença lá, que Deus vai te abençoar grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.